Muito bom dia para todo mundo. Vamos falar do Galo. O técnico Eduardo Domingues define daqui a pouquinho o time que vai entrar em campo amanhã, 6h30 da noite, contra o Vitória, partida pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é na Arena MRV, tem promoção de ingressos, mas a venda não tá tão forte assim. Fim de mês, a galera deixando para comprar ou guardando para o clássico da próxima terça-feira, mas é um bom jogo para você levar a criançada. Por exemplo, o Galo na V-Kids está pagando só R$11 no ingresso. Hashtag fica a dica, vamos que vamos encher aí para empurrar esse time, tá? O Barba deve ter ou pode ter alguns reforços. Hoje vai ter uma reavaliação dos meias Vitor Hugo e Igor Gomes, jogadores que estão em tratamento no departamento médico. O Igor Gomes uma pancada com estiramento no peito do pé e o Vitor Hugo, VH, com um edema muscular. Ambos podem ser liberados ainda nessa sexta-feira no treino de daqui a pouco na cidade do Galo. O treinador também dificilmente vai levar a campo muitos titulares. Eu estou apostando ali uns 4, se muito 5 jogadores titulares para iniciar a partida. Vamos trazer até daqui a pouquinho no 98 Esportes opções para os nossos comentaristas debaterem, quem sabe até dar uma dica para o Barba Domingues. Vocês sabem, né? O Barba ele vai para a cidade do Galo nos treinos de manhã, escutando o 98 Esportes para pegar um pouquinho as ideias do Rafael Miranda, do Henrique Faria, do Cabido não, mas do CJ também não. Bom, para a gente seguir falando do Galo, eu não vou arriscar um provável Galo, mesmo para o jogo de manhã. A dupla de zaga deve mesmo ser Vitão e Vitor Hugo, porque o Lianco e o Léo Duarte estão no DM e o Juan Tressoldi, por mais que os exames não tenham dado nada mais grave, fica no departamento médico aí em observação por conta do protocolo de concussão da CBF e da FIFA. E para a gente fechar, o Atlético conseguiu, junto ao STJD, o Atlético fez uma notificação de infração em relação aí ao lance do Caio Jorge no Juan Tressoldi, e o Caio Jorge vai ser julgado, já foi aí aceitada, acatada pela Procuradoria do STJD esse pedido aí dessa infração. O Caio Jorge vai ser julgado por essa falta. E o pior que quem devia ser julgado de verdade é o árbitro, né? Que nem cartão amarelo deu, mas segue, tem certeza que o árbitro vai apitar nessa próxima rodada. Senhor Flávio Rodrigues de Souza, anota esse nome. Foi o mesmo que expulsou o Lianco sem ele ter sequer encostado no jogador do Cruzeiro no jogo da final ali, no jogo passado, né? Caio Jorge pode pegar um gancho de até 6 partidas. O atacante do Cruzeiro foi denunciado pela Procuradoria do STJD, tudo por conta da entrada bem forte em Juan Tressoldi. Você vai lembrar no clássico de terça-feira, o Caio Jorge esquece a bola, vai no corpo do Juan Tressoldi que está saltando. O problema é que o zagueiro do Atlético Mineiro cai de cabeça no gramado e acaba sendo substituído. Felizmente ele foi para o hospital e não houve nenhuma consequência ou problema mais grave. O Caio Jorge foi denunciado no artigo que fala de ação fora da disputa de bola, com gancho de 1 a 6 jogos. Para a sorte do Cruzeiro, não deverá haver tempo hábil para uma punição ao Caio Jorge até a partida da próxima terça-feira. Atlético e Cruzeiro decidem uma vaga na semifinal da Copa do Brasil na Arena MRV. Quero completar, só para falar sobre o Atlético, o Cruzeiro, registrar que Cruzeiro e Atlético foram denunciados por atraso na entrada do campo e também por uso de sinalizadores. Lasmar atualiza a situação dos jogadores que estão no DM do Atlético. Basicamente, o que é mais importante aqui é o seguinte: o Galo trabalha com o retorno do Vitor Hugo, do Vitinho, né, camisa 30, e do Igor Gomes para o clássico da volta contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Então já pode ter reforço aí, que seja no banco, que seja no time titular para a Copa do Brasil, tá? Então, a entrevista do Rodrigo Lasmar, ela esmiuçou a situação de vários jogadores, tá? Então, cenários favoráveis ficam por conta do Vitor Hugo e do Igor Gomes. Já o Léo Duarte... gente, mas o Léo Duarte também é brincadeira, né? Exige mais cautela. Poxa, é brincadeira esse negócio aí do Léo Duarte, né, cara? Poxa, o cara chega, machuca, não tem previsão, já tem 8 jogos que a gente voltou da Copa, nem se fala dele direito. E foi contratado para a vaga do Alonso, que era titular. É isso que é foda, viu? É isso que é foda. Bom, vamos lá então. Situação 1 por 1 aqui, tá? Vitor Hugo, quem apresenta o cenário mais favorável para retornar aos gramados. Meio-campista está fora de combate desde o 2-2 contra o Bragantino no jogo de volta.
das oitavas da Sul-Americana, e ele teve um edema no adutor da coxa direita. Edema não chega a ser lesão, é quase uma lesão, mas é um inchaço ali na região e tudo mais, algo que levanta uma preocupação, mas não é caracterizado lesão, tá bom? Então ele já iniciou trabalhos com bola e a perspectiva de liberação nos próximos dias é positiva, ou seja, deve jogar contra o Cruzeiro, tá? Deve estar à disposição contra o Cruzeiro, melhor dizendo. Igor Gomes também vem apresentando boa evolução, mas o retorno ainda exige cautela. Meio-campista sentiu o pé direito durante a vitória pro Grêmio, contra o Grêmio, de 3-0 na Arena, e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Aquele jogo ele deu uma assistência, né? Cruzou uma bola de escanteio, né? Bateu escanteio e o Vitor Hugo fez o gol de cabeça. O Vitor Hugo, zagueiro. Gente, esse povo tinha que arrumar um Vitor Hugo e Vitor, né? Vitor Hugo e Vitor, Vitor e Hugo, Vitinho, Vitão. No Vitão já tem. Gente, mas 2 Vitor Hugo é uma coisa muito bizarra. Ah, mas um é com C, aí é Victor Hugo. Ah, me ajuda aí, gente. Ninguém fala Victor Hugo, é Vitor Hugo, todos os dois, velho. Então ele falou que Igor Gomes ainda precisa ser submetido a atividades que geram um certo estresse na região lesionada. Então, assim, tem que ser testado fisicamente para ver se responde, mas tem uma expectativa positiva também. O Léo Duarte, que é o que eu estava mais curioso para saber aqui, ele chegou no Galo nas transferências do meio do ano, sofreu uma lesão na região posterior da coxa direita e o Lasmar falou que ele está em reta final de recuperação, mas ainda exige cautela, já realiza corridas em campo, porém ainda não iniciou os trabalhos com bola. Lianco, que também muita gente fica perguntando, e o Lianco, o que aconteceu, Jeves? Ele vai ter o cenário do Lianco é o que mais vai gastar tempo, é o que mais delicado. Infelizmente, a lesão que ele sofreu é uma lesão totalmente incomum, tá? Essa lesão do Lianco, e isso faz com que o jogador ele fique aí mais tempo afastado, tá? A lesão que o Lianco sofreu foi na fáscia do pé, ou seja, ele rompeu a fáscia do pé, que é tipo a sola do pé, como se fosse uma parte da sola do pé ali, né? Não vou mostrar aqui o pé, medicina e tudo assim, mas é como se fosse uma parte da sola ali, é uma camada do pé. Por exemplo, eu já tive fascite plantar, e a fascite plantar é uma inflamação na fáscia. O Lianco, ele rompeu a fáscia. Eu nunca tinha visto isso. Nem como torcedor, nem como jornalista, eu nunca tinha visto isso, tá? E aí, então, o tempo de recuperação dele é indeterminado. E uma pergunta super importante, aí é só para complementar aqui, por ser uma lesão pouco comum no futebol, o jogador precisa passar por um período de cicatrização e evolução clínica antes de retornar às atividades, tá? Então, o Rian atualizando aqui detalhe por detalhe, e a informação super importante, tudo bem, o Vitão entrou bem, mas, gente, o Tressoldi é titular desse time, pelo amor de Deus, né? Após o susto no clássico contra o Cruzeiro, Juan Tressoldi também teve a situação atualizada por Rodrigo Lasmar. O zagueiro passa por um processo gradual de retorno às atividades. Primeiro, é realizado um período de repouso, seguido por trabalhos na academia. Com uma evolução positiva e sem apresentar queixas, o jogador passa para corridas e, posteriormente, atividades de maior intensidade e mudança de direção. Na sequência, são introduzidos os trabalhos com bola e, por último, treinamentos com contato físico e situações semelhantes às de uma partida, tá? Então, não existe um prazo exato para a conclusão de cada etapa, já que a evolução depende da resposta diária do atleta. Apesar disso, graças a Deus, a expectativa é positiva para o Juan ser liberado para o jogo da volta contra o Cruzeiro, né? Então, a expectativa é positiva. Fiquem com essa frase final. A expectativa é positiva. A TNT da Argentina trouxe os seguintes candidatos para assumirem o River Plate. Vou colocar na tela para vocês aqui, tá? O plano A é o Barba. Já falo para vocês aqui que o plano A dos caras é o Eduardo Domingues, tá? Então, cara, um tanto quanto preocupante aí esse interesse do River. Mas, pelo que a gente pôde falar, eu conversei com 2 pessoas lá da alta cúpula do Atlético, o Barba tá muito feliz, o Atlético tá bem tranquilo em relação a isso, tá bem tranquilo, não tem medo de perder o técnico, não tem uma situação e tudo. A minha preocupação é mais como torcedor, mas como jornalista, buscando a apuração, buscando o detalhe de fato
e também falaram, ó, isso é especulação, mas a gente está muito tranquilo, o Eduardo está feliz aqui, a gente está feliz com ele, e é isso, né? Então, dentro do Atlético não há uma preocupação, inclusive falaram que ele está feliz no clube, e pelo que eu entendi, não deixa o Atlético nesse momento, assim, por questão financeira e tal, nem me parece muito feitio do Barba, posso estar enganado, tá? Mas não me parece muito feitio do Barba. Então, voltando à arte aqui, após a saída confirmada do Eduardo Cudê, o Leonardo Ponzio, né, que é um ex-zagueiro que está lá na comissão técnica do River, ficou no comando do time principal e eles vão tomar a decisão aí sobre o futuro técnico. É curioso, né, os nomes que aparecem lá na Argentina, é bem diferente a forma que eles avaliam o futebol, mas o Barba é o ficha 1, é o primeiro candidato, tá, que eles tratam lá como plano A no River Plate. O próprio Léo Ponzio, né, que é como se fosse um interino, que pode virar um técnico principal. Pablo Aimar, né, que eu não sei se o Aimar virou treinador e tudo, não acompanhei, mas foi um grande jogador argentino, gostava muito dele lá no Valência, principalmente no Ingeleve em 2004. Hernan Crespo, né, velho conhecido nosso aqui, treinou o São Paulo. E o Ramon Dias. Engraçado como é que o Ramon Dias tem moral lá na Argentina, né? Vários técnicos aqui interessantes, perfis diferentes, e o Ramon Dias. Do nada o Ramon Dias como um dos principais lá. Mas é isso, né? O futebol argentino é diferente. Coloca, por gentileza, esse campinho aí, que enquanto o noticiário do Igor era falado, nós mostrávamos um campinho. Para você que está no rádio, gente, é um campo de futebol, um estrelão, que você jogava futebol de botão quando criança. Estrelão. E aí, estrelão. Everson, Natanael, Vitão, Vitor Hugo, Pacini. Olha o que a gente falava, ô Mirandinha, esse trio aí de Everson, Vitão e Vitor Hugo não tem como ser diferente. Mas de resto, velho, Cissé, Tomás Pérez, Minda, olha o Scarpa ressuscitando, Preciado e Borbas. Se em um jogo ele fez uma dupla pela esquerda, lembra que ele jogou com Pacini e Lodge? Sim. Teve um jogo que ele jogou com Pacini e Lodge. Será que ele faz a dobradinha agora invertida? Natanael e Preciado? Pode ser, E o que é bom pra isso aí? O que ele ganha com isso? Com o Natanael Nada. Preciado, ganha muita intensidade, né? Intensidade ganha. Você perde um pouco do refino técnico, mas você ganha intensidade, agressividade para aquele lado, velocidade. Isso você tem ali. O Scarpa, não sei, acho muito pouco provável o Scarpa iniciar esse jogo. Eu também acho muito pouco. E aí quando o Iguinho traz essa escalação, aí assusta de novo, né? O Dudu nem ser cogitado, né? Claro que o Iguinho tá... No gosto pessoal? Não, mas ele tem razão. Ele tá no gosto pessoal, que eu sei, que ele não tá querendo ver o Dudu, mas ele tem razão. No time reserva, não cogita o Dudu, é impressionante. E aí eu acho que ali... Mas nesse time aí você prefere, então, essa dobra? Não, eu colocaria o Dudu, CJ. Eu já falei, que eu prepararia o Dudu pro Clássico. Que o Dudu, pra mim, poderia ter minutos no Clássico pelo tamanho do jogador, e aí não pelo histórico recente dele, mas pelo tamanho, a gente sabe que ele poderia ser decisivo ali. A expectativa, eu ainda tenho expectativa no Dudu. Acho que o Renier é mais provável do que o Scarpa, por exemplo, para jogar com Borbas ali, 2 atacantes, um segundo atacante, um meia. Não vejo o Scarpa iniciando, mas para mim tem que ser perto disso aí. Um time Maria. 80, 90% reserva. 7 jogadores abaixo de 25 anos nessa escalação do Iguinho. 7? Olha como que a gente falava um tempo atrás que o time do Atlético era um Média time velho. Alta? E velho, gente, quando a gente fala isso, é como pro futebol, com idade de acima dos 30 ali, pra um time fica complicado. Vitão, Pacini e Cissé. Abaixo dos 20. Esses moleques aí. Que base. Esses bem certo que jogarão, né? Esses três, esses jogam. Bem certo que jogarão. Natanael, 24 anos. Tomás Pérez, 21. Minda, 23. E o Borbas, 24. É um time muito novo, cara. Além de novo, e o que o Rafa fala, eu acho que tem uma certa... não é gravidade, não, mas eu não sei a palavra ao certo. De nomes como Alexander e Dudu não figurarem. Alexander, nem lembrei. Nem figurarem em time B. Nem lembrei. O Alexander, pra mim, é o clássico exemplo de que só o talento não dá conta. E que o esforço vai superar o talento. Alguém que tem dúvida que o Alan Franco joga mais bola que o Alexander? Não. Bola jogada. Habilidade, com a bola no pé. Tá. Alguém tem dúvida Alexander que o Alexander joga mais que o Alan Franco? Você falou o contrário. É que você falou o contrário. Aí eu... Não. O Alexander jogar bola, ele é muito mais habilidoso e talentoso que o Alan Franco. Mas só talvez que, cara, que a grande maioria do que a grande maioria do meio campo do Atlético. Volantes. Só que
Hoje, na parte tática de entrega, na parte física, no comprometimento, todos os outros também estão melhores que o Alexandre. Não adianta só jogar bola não, gente. Tem que ser profissional, tem que ser o atleta. Não tô falando que ele não está sendo profissional, mas tem que ir no limite, CJ. Só o talento não adianta. Tem que estar ligado o jogo inteiro, tem que entrar em toda a disputa 100%. E por isso que o Alexandre, a gente tá olhando para um time reserva e coloca 2 garotos na frente dele. E que tem menos habilidade do que ele. E não vai jogar, cara. Não vai entrar. Eu não tenho esperança do Alexandre entrando nesse time do Atlético. Eu só faria uma mudança. Eu colocaria o Vitor Hugo. O Vitor Hugo já não jogou no meio da semana. Colocaria ele pra jogar, começaria com ele, depois... Mas não, mas o Iguinho falou, né? Que, Sim. que talvez Tem uma ele tenha avaliação. condição. Se der, eu colocaria... Se ele tiver ok, de acordo com essa avaliação do Iguinho, falou que eles vão passar pra essa avaliação, ele e o Igor Gomes. Se tiver liberado, colocaria ele e depois colocaria o Scarpa em campo pra dar uns minutinhos pro Scarpa também, mas isso depende muito mais de uma avaliação da parte do departamento médico do Atlético do que da parte técnica dos jogadores. Ô, Cabidão, olha essa escalação. Lucão, campinho de novo, por gentileza, que eu quero fazer uma pergunta aí já visando o clássico. Essa escalação aí, tá? Tirando Everson, Vitão e Vitor Hugo. Que o Vitão jogou o último, né? Acho que o Juan já deve estar disponível pro próximo. Mas tirando esses 3, algum desses nomes na terça-feira aí entra para mudar alguma coisa ou buscar algo diferente jogando em casa contra o Cruzeiro? Eu só consigo enxergar 2 jogadores aí que poderiam, mas eu acho que não vai acontecer, que poderiam entrar. No caso do Natanael, na lateral direita, acho que poderia ser uma saída ali para a lateral direita do Atlético, né? Caso o Alan Franco volte para o meio-campo. Acho que isso não vai acontecer, tá? Acho que no clássico vai o Alan Franco. E se o Atlético quiser algo diferente, talvez, né? Nesse jogo que ele tem proposto ao longo desses últimos jogos, talvez o Alaminda. Mas eu acho improvável também, tá, CJ? Essas 2 opções que eu tô citando, talvez não seriam tão surpreendentes, na minha opinião, mas eu não consigo enxergar o Atlético não repetindo a escalação do último clássico.